tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à websérie Gestor Educacional 5.0, organizada pela Dream Shaper, com apoio da ABED e da Letros e patrocínio da Blackboard Brasil. É uma satisfação muito grande ter todos aqui, aí já temos mais de 70 pessoas ao vivo. Fiquem à vontade para se apresentar no chat, né, colocar suas instituições, colocar a sua região. Né, a gente vai fazer algo super leve aqui, um bate-papo mesmo, então fiquem à vontade para contribuir, mandarem perguntas via chat, a qualquer momento que a gente vai estar observando aqui durante as falas e fazendo as perguntas aqui para os nossos participantes. Né. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui moderando esse primeiro episódio da nossa websérie, com o professor Carlos, com a professora Luciane, com o professor Marcelo. Daqui a pouco eu apresento um pouquinho melhor eles. Mas primeiro me apresentar, né? Eu sou o Felipe Flash, né? Sou diretor aqui na Dream Shaper no Brasil. A Dream Shaper que é uma edtech especializada em aprendizagem baseada em projetos. A gente vem ajudando as instituições na implementação de metodologias ativas através da sistematização do trabalho pelo projeto. Então a gente está trabalhando aí com várias instituições em curricularização da extensão, projetos integradores, projeto de vida e carreira, TCC, em várias frentes focadas no trabalho com projetos, e depois da websérie que a gente organizou no primeiro semestre, foi o Enfoque Educador 5.0, que foi um sucesso, né? Foram mais de 30 educadores participando ao vivo dos nossos episódios, e que gerou um debate, uma colaboração muito legal, e que resultou num e-book que a gente lançou, no Educador 5.0, de dicas de professor para professor. Aí, dado o sucesso dessa primeira websérie, a gente decidiu fazer mais uma aqui focada no gestor educacional, né? Então, trazendo um pouquinho mais desse tema para o debate, né? A gente sabe que a gestão educacional está cada vez mais complexa, né? Especialmente agora em tempos de pandemia, mas também pelo aumento constante da competição no próprio ensino superior, da necessidade de inovação acadêmica e curricular que a gente vem passando. O aluno do século XXI que cada vez demanda também das instituições mais inovação, né, e mais transformação digital. Então, essa nossa websérie vai servir para a gente bater um papo e trocar ideias sobre isso. Então, os primeiros 3 episódios, a gente vai fazer agora 6 episódios, os primeiros 3 vão ser um bloco de ensino superior, né, sempre às terças-feiras, às 15h30, e depois a gente vai para outros 3 episódios baseados no ensino básico, né, também sempre às terças-feiras, às 15h30. Então, já para dar início, né, ao nosso debate, à nossa conversa, eu queria convidar a professora Luciane Pereira, atual reitora da Unisa, né, a Unisa que foi uma das instituições pioneiras, né, no EAD aqui no Brasil, né, com polos espalhados aí por todo o território nacional. Na época, lembro, com aprendizagem via satélite, né, então algumas coisas bem inovadoras e bem pioneiras mesmo, né, na educação, na gestão do EAD, e hoje também uma instituição super respeitada. É um privilégio de ter aqui contigo, aqui com a gente, Luciane. Então, te passo a palavra e já faço a pergunta que é o tema do nosso primeiro episódio, né? Professora, quais são as competências esperadas para uma gestão educacional moderna, disruptiva e focada em resultados? Então, fica à vontade para explorar, né, o tema conforme tu preferir, as tuas reflexões. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui mesmo, tá bom? Então, professora, muito obrigado pela presença e boa fala. Ô, professora, acho que está sem o áudio. Agora sim, ok? Agora sim. Então, muito boa tarde a todos. É uma honra estar participando aqui desse encontro com vocês. Quero agradecer ao Felipe, à Fernanda, aos meus colegas aqui de mesa, de bate-papo, ao Carlos e ao Marcelo. De fato, é uma honra estar essa tarde aqui com vocês. E vamos seguir em frente. Uma honra fazer a abertura, não é verdade? Iniciar esse bate-papo e, na verdade, quero compartilhar aqui com vocês
algumas das nossas reflexões em relação a esse tema tão instigante essa pergunta, na verdade, não é? Quais as competências esperadas para uma gestão educacional moderna, disruptiva e focada em resultados? Eu faço parte da Unisa, atualmente respondo pela reitoria da Universidade de Santo Amaro. A Universidade de Santo Amaro fica no município de São Paulo, na região sul, mas com os seus programas de educação à distância, que, como bem disse o Felipe, foi uma das primeiras universidades credenciadas para o EAD, ainda no modelo satelital. Completamos 52 anos nesse ano, e com cerca de 35 mil alunos, atuando em todas as áreas. Um dos nossos cursos mais antigos é o nosso curso de medicina, e estamos aí, né? Falar de desafio é falar do nosso dia a dia, de manter uma universidade com essa história, com esse tamanho, com essa complexidade, em meio a tantos desafios que o mundo moderno, o mundo contemporâneo nos apresenta. E voltando então um pouco à pergunta, a falar do moderno, né, do tempo presente de uma maneira disruptiva, então que desestabilize aquilo que nós estamos acostumados, de maneira a ultrapassar aquilo que se estava estabelecido e abrir para um novo. É isso, né, que o disruptivo nos fala, sempre focando nos resultados, que esse é o nosso objetivo. Veja que nós já vínhamos discutindo muito, né, em educação, a questão desse novo aluno, já há alguns anos, mas não tantos assim, né? A educação ficou por muito tempo acomodada. A gente costumava brincar, 10 anos atrás, que você trazia um cirurgião e um professor da Idade Média para o tempo atual. O cirurgião não se mexia, porque entrando num centro cirúrgico da modernidade, simplesmente são tantos equipamentos, tantas formas diferentes de fazer, ele não saberia como dar continuidade à sua função, ao seu ofício. O professor, da mesma forma, da lousa e do giz, da exposição. Então, ele vinha da Idade Média, vinha para a modernidade e continuaria fazendo isso. Isso passa com a revolução digital, com a revolução tecnológica, passa a desacomodar muito, né? Todos nós que estamos em educação já há algum tempo, e começamos a discutir esse novo estudante, esse estudante que é um nativo digital, a questão do engajamento, a questão da hiperconectividade, dessa sociedade hiperconectada. Então, esse é um movimento que nós temos tido de discussão, não tão antigo, mas certamente na realidade brasileira dos últimos 10 ou 15 anos. Então, não é tanto tempo assim. Mas essa situação da pandemia, ela mostrou para a gente o que é ser disruptivo de verdade, eu acho, né? O que nós estamos aprendendo com essa pandemia? Primeiramente, nós vimos que é possível mudar, e mudar rápido, né? Em poucos dias, nós revolucionamos nosso modo de fazer presencial, atendendo às necessidades. Aquele histórico que nós tínhamos de EAD não era assim, ajudava, mas não era o suficiente, né, para fazer virar esses cursos, os cursos da área da saúde, os cursos acostumados com o modelo presencial, o modelo de comunicação que nós trabalhamos, e o que nós vimos, que era possível, que aquelas amarras, aquelas resistências não eram tão grandes assim. E aprendemos com isso. Aprendemos também que temos equipe para isso. E que a resistência, como eu disse, era muito menor do que a gente imaginava. E também esse momento, essa situação, ela permitiu a imersão
de problemas que estavam ali escondidos, muitas vezes fechado na sala de aula ou nas salas, permitiu a emersão de soluções inovadoras, soluções que não tínhamos pensado antes, permitiu a imersão de talentos e, por que não, também de inimigos internos, né? De visualizarmos forças inimigas dentro do nosso próprio território, às vezes. Mas, então, acho que nós vivemos aí um processo disruptivo na veia, né? Como se costuma dizer. Mas eu ainda acredito que, com todo esse aprendizado, o que traz sustentação ao processo da gestão acadêmica, da gestão educacional, pelo menos eu acredito nisso, é o planejamento e o relacionamento. E foi isso que nos permitiu dar sustentação nesse processo e sempre. Em termos de planejamento, é aquilo que todo mundo já sabe, não é? Nós temos que rodar o PDCA e pensar planejamento de curto e médio prazo, com muita flexibilidade, para poder atender com agilidade e adequadamente as prioridades. E, em termos de longo prazo, para além do planejamento estratégico, né, que os gestores gostam muito, eu acho que tem uma aproximação com um lindo conceito que o budismo trabalha muito, que é a impermanência, né? Que diz respeito à constante mutação de todas as coisas que compõem o universo. Eu acho que mais do que nunca a gente percebe isso nos dias de hoje, né? Nos dias que estamos vivendo, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano. E essa impermanência, então, essa certeza, que é a única certeza que se tem é da mudança, ela também nos aponta a importância dos sinais, das tendências, de estarmos atentos às tendências, para podermos reconhecer as limitações, aquilo que precisamos superar, as possibilidades que se apresentam nesse movimento de constante mudança e, dentro das possibilidades, a gente sempre poder ver o que é o possível, né? Entre o real e o ideal, o que é o possível. E, além das limitações, das possibilidades, as oportunidades, que talvez aí esteja o grande negócio, não é verdade? Em termos de relacionamento, e quem já me conhece sabe, né, que eu gosto muito de falar sobre isso, eu acredito muito na importância das relações interpessoais para que nós possamos viver bem e desenvolver bem o nosso trabalho. E essa é uma competência que eu acredito essencial ao equilíbrio das forças, que quando nós estamos falando de gestão em qualquer nível, sempre há um equilíbrio de forças a ser feito entre a gestão superior, as estratégias, os objetivos estratégicos institucionais e as necessidades e a situação da equipe. Então, essa competência é essencial para esse equilíbrio de forças, para que nós possamos obter os melhores resultados. Nesse ambiente ainda muito encastelado da universidade, eu acredito que quem está na ponta também tem algo a dizer, e isso precisa ser ouvido. Por meio dos processos de avaliação, por meio dos índices, por meio de estratégias de comunicação. Através dessa escuta, e aí vem a primeira habilidade dessa importante competência de relacionamento, que é saber ouvir, né? E mais do que o gesto passivo, mas uma escuta ativa daquilo que vem, é essencial para depois
nós sabermos falar, que também é muito importante, né? Um dos maiores problemas das organizações hoje é a comunicação, é a gente poder ter esse fluxo de receber adequadamente as informações do que está acontecendo lá na ponta e conseguir passar adequadamente a mensagem que temos a passar. E isso envolve muito importante hoje, atenção à comunicação tecnológica, atenção à comunicação formal e informal, atenção à comunicação verbal e não verbal. Então, às vezes, é até uma habilidade a ser reaprendida nesse tempo de tanto movimento, de tanta informação, ao mesmo tempo que não necessariamente quer dizer comunicação. Então, para além das palavras, os gestos, o tom de voz, a clareza, tudo isso é muito importante. Para que nós possamos desenvolver relações interpessoais saudáveis, respeitosas, e então produtivas, e então engajadas no foco do resultado, que é esse o nosso objetivo. E finalizando, né, porque já deu aqui a sinalização, mas para a gente poder continuar com o nosso bate-papo, 2 perguntas ficam. Eu tinha feito uma, que era chamando a gente para esse desafio da pergunta, completar com uma outra pergunta, que é que eu tenho feito a mim mesma e a minha equipe aqui na Unisa. O que é que nós vamos fazer para os estudantes nos escolherem? Qual é o nosso diferencial? Qual é o sentido que nós vamos poder oferecer e construir junto com esses estudantes para que eles continuem nos escolhendo? E vindo para cá hoje, ouvir no rádio a notícia que a previsão é que a fome e a miséria dobrem este ano. E acabei trazendo mais uma pergunta, só porque nós não estamos falando de banco, não estamos falando de fábrica, não estamos falando de padaria, estamos falando de educação, e olha que eu adoro pão, mas quando a gente está falando de educação, acho que também talvez pudéssemos nos perguntar, nessa situação que a humanidade está passando, o nosso modelo de gestão educacional, ele está promovendo uma educação que aproxima pobres e ricos, ou que está aprofundando ainda mais o abismo entre eles. Muito obrigada. Obrigado, professora Luciane. Excelente as tuas palavras e muito inspiradoras mesmo, né? E para tirar a gente da cadeira, incomodar todo mundo, eu acho que essas provocações são super pertinentes, inclusive a questão que tu coloca da comunicação, eu acho que é muito elogiável, né? No cargo como reitora, como dirigente principal de uma organização, tu ter essa preocupação de ouvir a todos, inclusive quem está lá na ponta, é fundamental para a gente fazer uma boa gestão educacional, né? Então, muito obrigado já por compartilhar nesse nosso primeiro bate-papo aqui. E agora eu queria aproveitar esse gancho e chamar o professor Marcelo, né? O professor Marcelo é reitor na Unilavras. A Unilavras é uma instituição que eu admiro bastante, né? Que consegue representar nesse nosso Brasilzão aí, né? Que é tão grande. A gente tem a característica de algumas instituições com foco, né, e com força nacional, né? O professor Carlos aí depois vai fazer a sua colaboração, né, como Grupo Cruzeiro, e a Unilavras, ela tem uma força regional muito grande, inclusive ela é líder de mercado, e mesmo com a presença de grandes grupos na região, né? E isso é fruto de uma gestão focada em resultados, uma gestão super profissional, que eu pude acompanhar de perto também um pouco nos últimos anos. Então, professor Marcelo, fica à vontade também para discorrer um pouquinho sobre a Unilavras e também sobre o tema. Agora a bola está contigo. Ok, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado, Felipe, pela referência à nossa instituição Unilavras. A Fernanda, parceira de longa data, né? A Fernanda já esteve conosco em várias oportunidades. Gostaria também de agradecer, e é um prazer estar aqui na companhia da professora Luciane, que já esteve utilizando
de forma muito bem colocada as suas palavras, a partir dessa provocação que foi concedida a nós, ao professor Carlos Fernando, que eu estou tendo o prazer de conhecê-lo também. Então, a gente gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que sempre é muito bem-vindo essas provocações para que a gente possa compartilhar experiências e também trazer um pouquinho do contexto de cada instituição, da forma da gente fazer gestão no nosso dia a dia. Então, eu gostaria realmente de agradecer enormemente essa oportunidade. Eu sou o professor Marcelo Viana, eu sou o pró-reitor de graduação aqui do Unilabras. Nós somos um centro universitário localizado no sul de Minas Gerais. Nós temos aí também uma história já bem significativa no âmbito da educação. Nós já estamos aí com mais de 55 anos de existência, realmente contribuindo da melhor forma para a formação de excelência dos alunos de lá, região, que buscam realmente uma oportunidade de mudança de vida. A gente realmente preza por uma educação de excelência, de qualidade, mas principalmente também com esse olhar muito humano em relação à nossa sociedade, ao potencial que todos nós sabemos que a educação pode levar tanto para a pessoa que está aqui conosco, mas também derramando na sua família, na sociedade, então a gente preza muito por isso. Fomos realmente provocados, a partir do convite da Fernanda, para iniciarmos nessa excelente e brilhante iniciativa. Então, eu gostaria de parabenizar toda a equipe que está realmente por trás dessa organização, dessa sessão de websérie, e trazendo essa questão que a professora Luciane já discorreu um pouco, que realmente é falar em 10 minutos, que eu acho que é o maior desafio para todos nós professores, ao depararmos com a questão. Então, falar um pouco das competências esperadas para uma gestão educacional moderna, disruptiva e focada em resultados. A gente tem percebido que nunca se falou tanto em competências. Então, a gente percebe muito no processo de ensino-aprendizagem a referência a este conceito, que são competências. Ora, currículo por competências técnicas de formação, estando elas pautadas nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos. Ora, as competências socioafetivas, então a formação, além da competência técnica dos nossos alunos, mas, pois bem, e as competências vinculadas no âmbito da gestão educacional. Então, quando eu fui convidado e me deparei com essa questão que a Fernanda compartilhou conosco, para estarmos aqui no dia de hoje, fiquei pensando e fiz um determinado recorte para que, de fato, a gente traga alguns reforços, algumas premissas para embasar um pouquinho essa discussão de hoje. Então, um primeiro pressuposto, que ele também pode ser trago como um questionamento, a importância do que a professora Luciana também já se referiu, que é a gestão participativa. Então, nós nunca passamos por um momento atípico como esse, inédito para a maioria das pessoas, no qual a gente percebe a importância do trabalho em equipe. Seja do aspecto estratégico, já mencionado anteriormente também, seja do aspecto tático, de quem está ali próximo e lidando da equipe operacional, a operação de fato das nossas instituições, a gente se depara muito com essa importância dessa gestão participativa. E aí, sim, a importância do líder. Quantos de nós, ocupando alguma função de gestão, ao início da instalação da pandemia, e muito bem antes disso, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com situações inesperadas, com os reais problemas complexos que anteriormente nunca foram tratados e resolvidos. Então, o papel fundamental de quem exerce qualquer tipo de liderança, independente da magnitude dessa liderança, mas a importância do papel do líder nesse momento, para a hora direcionar, mobilizar, incentivar, moderar algum conflito,
e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas se sintam mais encorajadas a enfrentar o dia a dia e, muitas das vezes, algo inesperado, como nós estamos vivenciando nesse momento, que já se passam aí 6, quase 7 meses de uma mudança conjuntural nesse processo mundial, mas também para nós da educação. Então, o quão importante o papel desses líderes, mas também na identificação das pessoas que são realmente comprometidas. E aí, eu acho que uma das competências que está envolvida nesse questionamento é a questão da compatibilidade, da identificação do propósito individual dessas pessoas, desses colaboradores, com o propósito institucional. Então, uma pequena reflexão. Será que as instituições estão conseguindo transbordar, comunicar, o que a professora Luciana também já havia dito sobre um grande desafio a respeito do propósito a ser desempenhado pelas pessoas, pelos colaboradores, para que, de fato, essa engrenagem mais refinada, essa sintonia fina, aconteça, de fato, a busca de esforços individuais alcançar objetivos comuns da organização. Então, aí sim a gente percebe uma gestão, uma ênfase na gestão moderna, onde se permite um nascedouro de novas ideias, de novos produtos, de novos serviços, mas que, de fato, seja resultado de um trabalho compartilhado de equipe, no qual a gente está percebendo ainda mais o valor desse desafio. E por que não somente observarmos isso na concepção de novos currículos, mas também na concepção do nosso dia a dia nas nossas organizações. Como que o setor de TI, alinhado com o marketing, alinhado com o comercial, alinhado com a assessoria pedagógica, está devidamente associada a essas relações de trabalho. Né? Então, como já dizia Alvin Toffler, ou você tem uma estratégia própria, ou você será parte da estratégia de alguém. Então, por isso que é importante esses momentos de trocas de informações, mas também ter essa sensibilidade da particularidade de cada instituição, para que ela consiga se adaptar de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua cultura organizacional. Continuando essa reflexão, um segundo pressuposto, um segundo alicerce nessa gestão educacional, sendo moderna, também disruptiva e focada em resultados, eu penso muito e reflito muito junto com a minha equipe. Estou aqui representando toda uma instituição que preza por essa relação profissional, que é uma obsessão pelos nossos clientes. Eu adoto essa menção de clientes, mas tendo não referência a uma relação puramente comercial, financeira junto aos nossos alunos, mas de fato olhando esse consumidor, esse aluno, esse cliente como o maior detentor do interesse de estar conosco, que foi uma questão provocativa também da professora Luciane sobre como nós estamos gerando diferenciais para que esses alunos nos procurem. Então, é preciso se perguntar qual jogo estamos jogando e qual jogo nós não estamos jogando. Então, realmente existe uma reflexão muito forte a respeito do posicionamento estratégico das instituições. Ou seja, o que de fato ela possui know-how e vai conseguir realmente entregar para seus clientes que faça sentido, que ele perceba a melhor experiência de aprendizagem. Então, qual que é a coerência entre a expectativa e realmente o que o aluno está recebendo? Então, nós falamos tanto da formação técnica, da formação humana, para que ele tenha condições de inserção no mercado, mas que tenha uma aprendizagem durante toda a vida, que a gente discute muito esse processo. Ora, um momento que se deparávamos com a educação no qual você percorria um certo percurso e você estava pronto. Então, a gente preza pela essa formação continuada. E aí, aqui, a gente faz uma interface muito com essa formação, com essa gestão disruptiva,
Então, em relação à geração do valor que é percebido por esses alunos. Então, por que ele busca, ele toma a decisão de escolha por uma certa instituição e por que ainda maior o nosso desafio, que é a manutenção, que é a fidelização desse aluno para que ele possa dar continuidade ao seu curso escolhido e muitas das vezes em outras frentes de relação de vínculo com a instituição. E, também me aproximando do final da minha fala aqui, em função do tempo, já vi o Felipe me sinalizando aqui, é o terceiro, e não sendo o último pressuposto, mas é a atenção constante aos resultados. Então, me pautando também um pouco na fala da professora Luciane, a educação, ela vem evoluindo, mas ainda numa intensidade diferente de outras prestações de serviço, como indústria, seja ela automobilística, dentre vários outros exemplos. Então, é momento de profissionalização das instituições que trabalham com a educação também. Então, um gestor, uma gestão educacional moderna, disruptiva, que ela é altamente dinâmica e focada em resultados, ela sempre tem que estar pautada em evidências e se distanciar um pouco do achismo, de meras hipóteses que vão levar alguma condição que não é, de fato, aquilo que a gente precisa ter no nosso dia a dia de trabalho para alcançarmos resultados significativos, eficientes e que faça sentido para aquele que nos procura. A partir disso, através de todo um sistema de gestão, de método gerencial, de ferramentas gerenciais, de indicadores que vão demonstrar, seja ele durante o percurso, que vão nos direcionar um indicador de resultado ao final, que vai comprovar o alcance dessa questão, desse resultado. E aí sim, de fato, eu finalizo, Felipe, a minha fala com uma certa passagem, que sempre a gente traz para as nossas discussões internas também, que uma meta sem um plano é somente um desejo, certo? Então, realmente, um planejamento ele é fundamental, mas a execução mais ainda, a retroalimentação do processo, que faz com que tenhamos uma gestão moderna, disruptiva e focada em resultados. Ok? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Felipe e Fernanda, mais uma vez pelo convite e retorno para a gente dar continuidade a esse bate-papo. Legal. Obrigado, professor Marcelo. Pô, excelentes reflexões. Eu acho que esses dois últimos pontos que tu trouxe para mim são fundamentais também. Então, trazer essa questão da ciência para a gestão, né, de ser pautada em métricas, pautadas em resultados, é importantíssimo para qualquer gestor. E principalmente o foco no aluno, que é o nosso principal ativo, é quem a gente tem que formar, é quem a gente tem que ajudá-lo a conquistar o seu sucesso pessoal, né? Eu acho que uma gestão que vai cuidar não só internamente dos seus colaboradores, né, da comunicação interna, de todos esses pontos que já foram citados, mas também que vá olhar principalmente para o nosso principal foco, que é o aluno, né? Então, sem dúvida, foram pontos fundamentais, professor, trazer isso para a discussão. E agora eu aproveito para convidar o professor Carlos. O professor Carlos é pró-reitor de ensino à distância da Cruzeiro do Sul Educacional e também é diretor de Relações Nacionais da ABED, né, nossa parceira aqui na websérie. O professor Carlos também é um parceiro aí de longa data, tive o prazer de trabalhar com ele, com o time dele, em vários projetos, então uma equipe competente demais. Então, professor Carlos, compartilhe um pouquinho as suas experiências, seus relatos sobre o tema, fala um pouquinho da Cruzeiro do Sul, que vem crescendo muito, né, nos últimos anos, né, o EAD, então, bombando, ano após ano. Então, compartilha um pouquinho aí das tuas experiências conosco. Prazer de ter conosco. Prazer, Felipe. Agradeço o convite, Fernanda, Felipe. Agradeço a oportunidade aqui de aprender com a professora Luciane, professor Marcelo. Já deram uma boa... discorreram sobre o tema com bastante profundidade. E eu acho que a gente tem oportunidade aqui, nós temos várias pessoas de vários países, né? Portugal, Espanha, e diversas pessoas contribuindo aqui. Bom, como disse o Felipe, eu sou Carlos Fernando, sou pró-reitor da Cruzeiro do Sul
educacional. Cruzeiro do Sul, que hoje são 15 instituições, é um grupo educacional, nós temos cerca de 350 mil alunos. Desses, 210 mil alunos estão na educação à distância. E essa questão foi colocada aí da gestão num grupo educacional que tem, né, diversas instituições credenciadas para a educação à distância, e trabalhar nisso de forma integrada é um grande desafio. Um desafio para a gestão contemporânea e também um desafio aí para o gestor 5.0. E hoje muito se fala das competências, né? Nós falamos das competências para os nossos alunos, né? Da importância das competências específicas, da importância das competências das soft skills dos nossos alunos. Mas isso também vale, como já foi colocado aí pelos que me antecederam, também vale para os professores e também vale para os gestores. No mundo dos professores, nós sempre falamos em várias situações, o papel do professor está mudando, né? Onde a sua centralidade agora ele é um mediador. Com o gestor, nós também estamos vendo essa mudança de um gestor centralizador, um gestor que trabalhava em comando e controle, para um gestor que vai ser um orquestrador, aonde a sua base, não é, em especial numa instituição de ensino, onde nós temos mestres e doutores, ou seja, nós temos conhecimentos profundos em diversas áreas, nós temos que trabalhar de uma forma até diferente. A universidade, uma instituição de ensino, é uma instituição de conhecimento. Então, o papel do gestor dentro desse contexto tem que ser colaborativo, tem que ser compartilhado, como também já foi falado pelo Marcelo. A comunicação é extremamente relevante, como foi falado pela professora Luciane, mas eu gosto muito de trabalhar aí com aquelas inteligências que o Klaus Schwab coloca no livro dele, sobre a quarta revolução industrial. Ele coloca lá uma inteligência contextual, que a professora Luciane também colocou, quer dizer, de entender o contexto, de perceber as oportunidades. Essas inteligências levam a competências específicas. A competência de conhecer os métodos mais atuais de gestão, a competência da liderança, não é? Dentro da situação do ensino superior. O Klaus Schwab também coloca a inteligência emocional. Eu me permito introduzir aí a inteligência social e emocional. Quer dizer, são dois aspectos que levam a competências muito importantes, em especial nesse momento que nós vivemos, mas ela deve se fazer presente em todos os momentos, porque educação é trabalhar com pessoas, educação é um ato social, envolve vários atores, vários alunos, envolve professores, e ter competências dentro desse ciclo é extremamente relevante. O Klaus Schwab também fala de uma inteligência inspiradora. Eu acho que para buscar resultados, para engajar os colaboradores, para engajar alunos, nós precisamos inspirá-los no propósito da instituição, no propósito de que cada um veio buscar na instituição, né, de cada aluno, o alinhamento desse propósito com o propósito da instituição. Isso é o aluno, é o professor, é o funcionário. Com isso, nós temos um engajamento de forma fantástica. E uma outra inteligência ainda que o Klaus Schwab fala é da inteligência física, relacionada
ao bem-estar físico, que também é extremamente relevante, que os gregos já sabiam, né? Mens sana, corpore sano. Então, eu vejo que essas inteligências são fontes de competências extremamente relevantes para os dias de hoje, um mundo em constante, mais do que mudança, né? Constante transformação, onde aquilo que nós tínhamos alguns dias atrás pode ser bem diferente em alguns dias para frente. Mudanças no mercado de ensino superior, mudanças no mercado de trabalho, mudanças nas formas de ensinar e aprender. Eu sempre tive uma queda, vamos dizer assim, né? Eu sou da área de exatas, fiz mestrado e doutorado na área de exatas e sempre trabalhei com tecnologia educacional. Mas, e eu acho que a tecnologia tem um grande papel, em especial na educação à distância. Estamos vendo aí a questão do ensino remoto, o papel que a tecnologia tem feito nesse momento de apoio às atividades de ensino, do ensino presencial, mesmo da educação à distância, do semipresencial. Mas eu estou cada vez mais convencido que é necessário nós trabalharmos as questões socioemocionais, as questões humanas envolvidas no processo educacional. Trabalhar, dar mais atenção a isso. Os outros elementos, a tecnologia, a infraestrutura, ela continua sendo importante e potencializa tudo isso. Mas se nós não trabalharmos as pessoas, se nós não trabalharmos os nossos colaboradores, se nós não trabalharmos o nosso professor, que não é só do ponto de vista de competências específicas, muitas vezes esses professores têm competências nas suas áreas de conhecimento, mas falta competência emocional, falta competência social, falta uma estruturação emocional para momentos de crise, e nós temos que trabalhar isso de forma bastante ampla. E aqui, pelo menos na área de educação à distância, nós temos feito isso, dando atenção a essas questões. Então, nós começamos com a questão da inovação, para que as pessoas compartilhem as suas ideias, para que as pessoas possam discutir as ideias, tudo de forma colaborativa. Em 2018, nós criamos um núcleo de inovação acadêmica, que tem dado muito sucesso, tem trazido muitas contribuições. Criamos também um núcleo de inovação e empreendedorismo, para que essa questão do empreendedorismo nós consigamos impregnar os nossos professores e também impregnar os nossos alunos sobre essa questão. E começamos a trabalhar também com essas questões socioemocionais. Nós, não sei se vocês sabem, existe um Dia Internacional da Felicidade, que é o dia 20 de março. Nós preparamos, mas foi bem no momento da pandemia, né? Nós preparamos uma semana para comemorar esse Dia Internacional da Felicidade, mostrando aspectos, não é? Mostrando resultados da pesquisa científica relacionada à felicidade, a felicidade no ensino superior. Existe muito. A felicidade era um tema que não era tratada, né, na educação, no ensino superior, e hoje nós temos muitos artigos na Espanha, Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Não temos, talvez, muitos aqui no Brasil, no ensino superior, mas temos muito trabalho. Não deu para fazer naquele momento, mas retomamos isso novamente. Estamos fazendo para os nossos alunos um curso de felicidade e qualidade de vida, no sentido de
mostrar para os alunos a importância da questão dos sentimentos positivos, dos relacionamentos positivos. Fizemos um curso de mindfulness para os nossos alunos, esse foi para os nossos professores, e oferecemos também para os nossos alunos como um curso livre, gratuito, no período da pandemia. Oferecemos para os nossos colaboradores, professores, e temos feito iniciativas. Agora vamos estar com uma série de webinários dentro desse curso, que vai ser feito para todos, e com isso nós estamos trabalhando com essa questão das soft skills para os nossos colaboradores, para os nossos professores, que acreditamos, como já a literatura já diz, né? Pessoas com maior satisfação, com melhores índices de satisfação, dão melhores resultados de produtividade, dão melhores resultados de venda, adoecem menos. Então, nas empresas, a gente tem menos abstencionismo, quer dizer, menos faltas na empresa. Tudo isso, eu entendo que ajuda nós a atingirmos os resultados. Hoje em dia, a gestão é feita por resultados. Mas, na minha percepção, isso é pessoal, nós temos que ver o processo que leva a esse resultado. Um processo onde a pessoa se mata para chegar no resultado, não é porque o número é bom que tudo é bom. Nós temos que ter um processo equilibrado que leve a um resultado adequado. Então, mas eu vejo que o mundo dos negócios quer o resultado independente se morreu 10 ou 20. Não é? Eu acho que isso é uma possibilidade de mudança de mindset para que as pessoas possam não só considerar o resultado final, mas o processo. Não adianta chegar no resultado trazendo desconfortos para diversas áreas, trazendo inimizades. Nós temos que crescer de forma sustentável, não é? Para ter também um resultado sustentável. Então, essas são algumas das reflexões, essas são algumas das ações que nós temos feito e me parece, pelos resultados, que nós estamos num caminho bom. Pelo menos é um caminho que nos deixa felizes. Com certeza, com certeza. Obrigado, professor Carlos. Agora eu convido também todos os participantes a abrirem a câmera. Vamos fazer umas rodadas aqui de bate-papo. E, professor Carlos, eu concordo muito com essa questão de todo investimento em pessoas ele retorna, né? Então, essa questão da formação que tu comentou, e vocês fazem muito isso aí no grupo Cruzeiro, né? A formação dos docentes, né? Tanto em questões mais técnicas, já mexer com a plataforma e fazer workshop, isso e aquilo, mas também esse investimento mais nas soft skills que elas retornam, né? Essa empatia, esse processo mais humanizado, sem dúvida, tem que fazer parte do gestor educacional 5.0, que nem a gente brinca, né? Que é quem consegue trabalhar não só com resultado, não só com a parte técnica, mas também com essa parte de gestão de pessoas, né? E com foco na formação de novos líderes, de novas pessoas, né? Então, sim. Eu concordo em gênero, número e grau aí com a tua explicação. Agora vamos fazer uma rodada um pouquinho diferente. Eu queria que vocês pensassem em perguntas. De repente, a professora Luciana pode começar. Vamos fazer uma rodada. A professora Luciana perguntando para o Marcelo, depois o Marcelo pergunta para o professor Carlos, e a gente fecha a rodada com o professor Carlos perguntando para a professora Luciane, para a gente fazer esse bate-papo. E daí também, se vocês quiserem, os demais participantes quiserem contribuir com alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente vai fazendo esse bate-papo aqui, mais jogo rápido agora. Professor Luciane, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de ouvir, então, Marcelo, um pouco mais essa questão do alinhamento do propósito individual com o propósito institucional, que acho que tem muito a ver com essa dimensão relacional, essa dimensão das emoções e também da dimensão social do ambiente de trabalho. Se pudesse avançar um pouquinho mais nisso, seria bacana. Não, ótimo, professora. Acho que é uma questão extremamente relevante na nossa discussão. Muito se sabe, né, quando se estuda, se
verifica uma estrutura organizacional, se dizia muito sobre, né, a missão, a visão, os valores, e isso normalmente estava pregado na parede, né? Então, você chegava à sala da direção, da reitoria, e aquilo estava exposto, e muitas das vezes, a partir do recrutamento e da seleção de um novo colaborador, era entregue um encarte, algo para que essa pessoa realmente percebesse qual que era o objetivo, a missão, de fato, daquela organização. E muitas das vezes ficava apenas nessa dimensão da entrega, da exposição. E as organizações, com o passar do tempo, elas iam percebendo que as pessoas, algumas, não se identificavam com a organização e se questionavam qual que é a razão. Ou muitas das vezes, alguns colaboradores permaneciam na instituição durante vários anos, sem ter essa satisfação, sem ter essa alegria que o professor colocou muito bem na última fala dele. Então, como trabalhar de uma forma realmente que haja essa comunhão, de fato, com pessoas, né, e principalmente os nossos alunos, que a gente percebe esse perfil neles, que ao invés, né, de trilharem uma carreira durante longos anos, eles têm muito mais essa formação dinâmica, essa necessidade de mudança. Então, por isso se fala tanto na importância da formação, também pautada, né, em núcleos de startup e empreendedorismo, né, inovação tecnológica, para que esses alunos possam, de fato, se promover o empreendimento, se empreender em novas áreas que são diferentes do que a maioria dos gestores ou até mesmo dos professores que estão à frente da sala de aula tiveram como experiência. Então, a gente tem essa mudança dessas concepções, dessas pessoas que estão lidando no dia a dia. Então, quando se fala nessa comunhão do propósito institucional, então, de que forma que a organização, a instituição, ela está conseguindo, de fato, derramar, compartilhar a sua essência. Existe uma frase muito forte que a cultura consome a estratégia no café da manhã, certo? Ou seja, então, por mais que exista um posicionamento estratégico, se realmente a cultura da organização ela não permitir o avançar, essa sintonia, nós sabemos que seja ele um técnico administrativo, seja um professor em sala de aula, seja uma equipe de suporte, o quão forte é uma fala, é uma postura, é uma indicação dessa pessoa. Então, se realmente a gente não percebe a evolução para que a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta participativa, mas também que perceba a compatibilidade da razão do existir, seja ele pessoal ou profissional, em sintonia com aquilo que a instituição prega e que de fato faz, né, que os alunos vão transbordando, os egressos vão derramando isso em sua continuidade nos locais de trabalho, a gente realmente percebe essa grande dificuldade de, principalmente, algo que a gente se discute muito, que é realmente a taxa de permanência ou o olhar inverso, que é a taxa de evasão. Então, isso pode ser realmente o turnover dos colaboradores, que o professor também falou sobre a questão da satisfação, da falta e também até mesmo da rotatividade desses funcionários envolvidos, seja a permanência dos alunos em sala de aula, seja realmente um imã de talentos para que um bom profissional queira estar dentro dessa organização. Então, como está sendo feita essa reflexão por parte da instituição como um todo, mas principalmente das pessoas que estão mais numa posição estratégica, permitindo que, de fato, os gestores táticos tenham essa percepção, que isso também derrame na operação, que aí sim é o dia a dia principal da entrega nossa das instituições de ensino, né? Seja ele presencial, seja ele agora remoto, seja na característica do EAD, seja na característica do híbrido, seja na característica do presencial. Então, independente da forma de que, como está sendo feita realmente essa entrega, essa interação com essas pessoas envolvidas.
Ah, legal. Obrigado, Marcelo. E eu acho que tu é um grande exemplo, né, pessoal, já de valorização da cultura interna, já que foi aluno da Unilavras e fez a carreira até chegar num cargo de liderança na instituição, né? Eu acho que exemplifica muito do que tu mesmo colocou, né, da importância da cultura na gestão, de ter isso claro para todo mundo, né? Agora, professor Marcelo, fica à vontade de fazer uma pergunta agora para o professor Carlos. Ok. Professor Carlos, eu acho que o que foi discutido, né, que a gente tem realmente referenciado nesse bate-papo nosso, é a importância dessa profissionalização da gestão educacional, mas nunca distanciando dessa sensibilidade humana, uma vez que nós lidamos com a transformação das pessoas através da educação. Na sua experiência, hoje inserido, né, numa instituição de dimensão, né, altíssima de abrangência de mercado educacional, como que você percebe isso na sua experiência dentro da instituição e também percebe em outras instituições que naturalmente a gente tem o contato a respeito desse casamento, né, dessa associação, ora pela necessidade do crescimento, ou seja, quem não cresce também está fadado à morte, né? Então isso é forte, mas é importante que a gente discuta isso aqui, mas ao mesmo tempo tendo um crescimento orgânico, natural, que de fato faça sentido, principalmente para esses alunos que estão buscando realmente uma transformação de vida. Muito bom, Marcelo. Nós vivemos um momento onde as polaridades, né, estão cada vez mais exacerbadas, né? Nós temos que crescer o tempo todo, nós temos que trabalhar com as questões emocionais, né? Eu acho que a questão aí é o equilíbrio. Nós temos que ser gestores com competências para as quais nós não fomos exatamente preparados, e do outro lado você tem, não é? Nós estamos na gestão 4.0 ou 1.0 e do outro lado já estão nos levando para 5. Acho que nós temos que buscar o equilíbrio aí. Eu acho que nós colocamos aqui o que nós estamos fazendo, ideias e o entusiasmo próprio, né? Muitas vezes isso, vocês sabem, para chegar em todos os cantos da universidade, ou de um grupo como esse, não é fácil. Como eu trabalho na educação à distância, eu consigo levar isso, mas nós temos 1000 polos, não é? Então, como eu levo essa ideia para 1000 polos? Fazer com que eles levem essa ideia para os nossos alunos. É um desafio bastante grande, mas é um desafio que nos anima. Eu vejo que as instituições estão mais atentas hoje à questão das competências para os alunos, um pouco mais, viu? Não muito, um pouco mais atentos das competências para os alunos do que trabalhar suas competências, o seu capital humano interno. Talvez seja uma questão desse momento. Logo, se vai perceber que para ter resultados extraordinários, você vai ter que ter pessoas extraordinárias para dar os resultados, não é? Daqui a pouco vai se perceber isso. E pessoas extraordinárias são pessoas normais que conseguem, muitas vezes, pensar fora da caixa, que conseguem ser criativas, que conseguem ser inovadoras. Eu acho que isso deve ser uma tendência. Não é fácil, né? Vocês aí colocaram o que vocês fazem. Eu acho que não é fácil fazer, ainda mais numa instituição de ensino que sempre tem o contraditório, né? Porque no conhecimento você tem tudo, né? Tem quem fale da felicidade, tem quem fale da infelicidade, né? E quem estuda a infelicidade vê justiça nisso, vê pontos positivos nisso. Então, como colocou a professora Luciane, né? O diálogo, o ouvir. Eu achei muito boa essa fala. Eu acho que o que vai nos levar adiante. Mas eu acho que é um espaço aberto.
Então, nós não vamos chegar nessa gestão 5.0 se nós não colocarmos esses componentes aqui que nós discutimos aqui hoje, que eu acho que são fundamentais, e eles são mais de natureza humana sobre qualquer tecnologia. Não é? A tecnologia a gente aprende e as pessoas têm criatividade e vão fazer, humana e do relacionamento também, como colocou a professora Luciane. Eu dei uma explanada aí, não sei se deixei claro alguma coisa. Excelente, professor. Mas já aproveita, pode fazer o gancho para fazer a pergunta para a professora Luciane também, fica à vontade. Perfeito, professor. Gostei muito da sua fala, assim como do Marcelo. Aprendi muito. Eu acho que nós aqui também falamos, relacionamento. Hoje mesmo, né, eu estava fazendo uma apresentação para os nossos 1000 polos, né? E estava falando, nós somos uma rede. E as nossas conexões, quanto melhores, mais conexões nós tivermos, mais fortes essas conexões, é o maior relacionamento que nós vamos ter. E só assim eu consigo chegar para eles, e eles chegarem para nós, as necessidades e a troca disso. E eu gostaria de saber aí na Unisa, que uma coisa é estratégia, né? Outra coisa é ações específicas para que a gente faça esse ouvir atento que a professora colocou, que é extremamente importante, né? Essa questão do relacionamento. Que ações têm sido feitas na Unisa ou em outras instituições também, que a senhora já tenha conhecido, que podem levar a essa melhoria dos relacionamentos do 360, né? Relacionamento entre os professores, relacionamento com o aluno, relacionamento professores, funcionários, e assim vai. Muito obrigada, professor Carlos, pela sua pergunta. E, assim, já de antemão digo que óbvio que não tem fórmula, não é verdade? Nós temos boas tentativas e boas experiências. Na verdade, a possibilidade da escuta, eu acho que é a questão fundamental nesse aspecto. E aí, eu acho que vale tudo das práticas que nós já conhecemos. Então, são os grupos de trabalho, são os núcleos de estudo. Então, nós criarmos, né, sistemas para essa escuta e para o trabalho dessa escuta, porque, obviamente, tudo aquilo que vem precisa, como eu disse, estar num alinhamento de forças, que você disse isso um pouco também, né? Tem uma pressão de resultados, tem um foco no resultado, tem uma necessidade, uma visão de quem vem, como disse o professor Marcelo, né? O alinhamento dos propósitos de quem faz parte desse que é um ser vivo, a instituição. E quando a gente fala de dimensões continentais, de centenas, né, de pessoas, isso se torna mais complexo ainda, mais possível. Entretanto, eu acho que tem uma questão que ela é muito importante aí, que é a coerência entre o que a gente está propondo e o que a gente depois faz, né? Porque muitas vezes a gente vê acontecer nas organizações uma escuta surda, né? Então eu vou ouvir, mas depois aquilo não é apropriado no sentido do que se trabalha. Então, essa coerência entre aquilo que a gente professa, de fato, isso ter significado, né? E isso implica, em primeiro lugar, nós entendermos que na gestão superior nós nos esforçamos muito, mas nós, obviamente, não sabemos tudo, né? E estarmos abertos a repensar, a reorganizar, a refazer até, desde que aquilo faça sentido para o propósito, para a estratégia maior da organização. Então, eu acho que essa seria uma questão fundamental, né? No que nós chamamos de escuta, e pelos diferentes meios que a gente tem aí trabalhado, sejam tecnológicos ou não tecnológicos, mas
coerência de escuta mesmo, que também não quer dizer fazer tudo que vem, né? Não estamos falando aí de, né, da democratite, de nada disso, mas é de escuta, né? De fato, a gente dá a oportunidade de quem está ali fazendo, né, de todos os atores que compõem a organização participarem dos processos, e aí a gente vê que, se por um lado a administração participativa, que o professor Marcelo falou, né, por um lado dá um pouco mais de trabalho, ela tem resultados que são muito mais ricos. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer mais e melhor em equipe. Maravilha, maravilha. Pô, muito obrigado, professor Marcelo, professora Luciane, professor Carlos. Foi, acho que um momento muito rico de troca, né? Parabéns pelas colocações e obrigado pela generosidade em ceder para a gente um pouquinho do tempo de vocês, para a gente estar aqui trocando ideias, né? A Dream Shaper tem muito essa característica colaborativa, né? Desde o nosso produto até a nossa forma como a gente faz negócio e a gente organiza essa websérie. Então, muito obrigado por colaborar com a gente aqui hoje, por compartilhar um pouquinho de toda essa experiência que vocês adquiriram e principalmente nesse tema tão importante, né? Tão importante na educação, que é a gente pensar de fato a gestão cada vez mais inovadora, disruptiva, focada em resultados, e cada vez mais humana, né? Equilibrar tudo isso com uma gestão cada vez mais humana. Então, agradeço demais pela participação de vocês. Agradeço também por todo mundo que interagiu bastante aqui no chat, que compartilhou também suas percepções, suas ideias. E a gente aguarda todo mundo no nosso próximo episódio, terça-feira que vem, às 15h30. O tema também vai ser super pertinente, ele é foco no aluno, né? Então a gente vai falar bastante sobre a gestão da permanência. Então é um ponto crítico, especialmente nesses momentos de pandemia, né? Onde a gente tem uma dificuldade cada vez maior na captação e a gente tem que ter foco também cada vez maior na retenção, né, em cuidar dos alunos que já estão conosco, em oferecer para eles uma boa experiência de ensino e de aprendizagem. Então, aguardo vocês também na próxima semana. A gente vai ter também mais 3 feras aqui participando conosco, o professor Carlos Longo, o professor Jones Fidelis e a professora Simone Bergamo. Todos estão convidados a continuar participando conosco. E depois de todos esses nossos episódios, a gente também vai fazer um e-book colaborativo com as participações aqui que foram gerados, conteúdos que foram gerados a partir da sessão de hoje e também outros materiais que a gente está preparando em paralelo. Então, vai ser um material colaborativo e super rico, né, em conteúdo que a gente vai compartilhar com todo mundo. Tá? Então, muito obrigado. Nos vemos na próxima terça-feira. Professores, brigadão, fiquem à vontade para dar os últimos recados, mas já de antemão agradeço a presença de vocês novamente. Agradeço a todos os participantes, professora Luciane, professor Marcelo, obrigado, é um prazer conhecê-los. Abraço, Fernanda, abraço, Felipe, e todos os participantes novamente aí. Um grande abraço. Uma honra passar a tarde com vocês, eu também agradeço aí aos companheiros de debate, agradeço a Fernanda, ao Felipe, e até a próxima. E obrigado a todos. Foi um prazer também, né, compartilhar esse momento dessa tarde. Espero que, além dessa oportunidade remota, todos estão convidados para conhecer a nossa instituição, na companhia de um belo café e um pão de queijo, quando isso for possível, né, e realmente parabenizar e agradecer a Fernanda, ao Felipe, né, e ter realmente essa oportunidade de estar batendo esse papo com o professor Carlos, com a professora Luciane e com todos que realmente participaram da sessão. Ok? Sucesso a todos. Pão de queijo mineiro não dá para recusar, hein? Todo mundo no Unilavras agora. Sem dúvida, Felipe. Seja bem-vindo. Um abraço, viu? Tchau. Um abraço. Tenha um bom resto de semana. Tchau, tchau.